Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita, ó meu sei que eu também lá no céu irei morar. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita.
Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56, é com grande alegria e com certeza com o maior prazer que eu agradeço a Deus mais uma vez que Ele permitiu que eu pudesse estar aqui e você também possa estar aí. Com certeza esta é a nossa marca, este é o nosso legado, esta é a nossa missão. Deus realmente nos prepara ao longo do tempo para alguma coisa. Engana-se eu, tá certo, se de repente eu queria seguir caminhos para a direita ou caminho para a esquerda. Quando de repente Deus queria me colocar no centro exatamente das atenções para Ele e não para os homens. Hoje o programa Falando de Jesus, exatamente comemorando o seu ano, o primeiro aniversário do programa. Exatamente, nós estamos desde o dia 2, repetindo essa fala, exatamente saudando os nossos percussores do programa Falando de Jesus. Já passou por aqui o nosso grande amigo, o pastor Léo, da Igreja Batista Shekinah. Passou aqui o pastor Ademir, da Igreja Batista Betel. Passou por aqui o pastor Marcos, da Igreja Templo de Deus. E hoje o programa Falando de Jesus está recebendo com muita honra também um dos nossos percussores do programa, o pastor Otávio, ao qual eu me lembro no dia 9 de maio, nós estávamos reunidos. Exatamente, Deus colocou os seus anjos trazendo a cada mensageiro para reunir os pastores. E lembro nesse dia, eu espero que o pastor também, que já está presente no estúdio, possa lembrar desse dia, que realmente foi uma grande festa, que pastores passaram a se conhecer nesse dia. Eu atuava no bairro, mas ao mesmo tempo, talvez não tinha intimidade, ao mesmo tempo não tinha conhecimento. E lembro que quando foi feito o convite aos pastores para que a gente pudesse atender o chamado de Deus para colocar o programa Falando de Jesus no ar, exatamente, o pastor que hoje que vai trazer a palavra, ele anotou num papel e eu guardei esse papel, tem um ano, esse papel está guardado. Ele colocou bem assim, lê Mateus 24, versículo 21. Né, pastor Otávio? Lê. Quando nós estávamos querendo a confirmação exatamente da palavra dos pastores dentro do programa Falando de Jesus, e ele falou assim, olha, eu gosto muito e quero muito, mas no momento eu só não vou dizer o sim para você. Na hora eu fiquei em dúvida devido a um pastor, exatamente para propagar a palavra de Jesus, para trazer o ID de Jesus, mas depois eu li e vim entender exatamente o que quis dizer Mateus 24, versículo 21. Porque ao longo do tempo, se o pastor assim fizesse esse compromisso com o programa Falando de Jesus, de estar exatamente todos os dias ou quando fosse solicitado, ele poderia estar passando por algum problema, ele poderia estar passando por alguma tribulação, ele poderia estar passando exatamente num momento difícil que ele poderia ter que falar um não. E antes dele falar o sim, ele já preferiu deixar esse versículo guardado, marcado. Exatamente, eu não poderia deixar de falar hoje, lembrar isso exatamente. Mateus 24, versículo 21. Exatamente há um ano e um mês, nós começamos esse planejamento que Deus pediu para que nós fizéssemos. Mas o pastor Otávio sempre dá possibilidade, sempre que pode, o pastor Otávio tem vindo aqui. Mas o que mais nos chamou a atenção é que o pastor Otávio nos deixou exatamente esse versículo. Mas por trás desse versículo, o pastor Otávio deixou outra coisa melhor. Deixou os seus discípulos. Jesus, quando ele começou o seu evangelismo, quando ele começou a pregar a palavra dele, Jesus ele começou a fazer exatamente o quê? Chamar e preparar os seus discípulos. Pastor Otávio, entendendo que a carga dele poderia ser muito árdua, sabendo que a carga dele poderia ser muito pesada, ele começou a preparar os seus discípulos. E ele nos começou a indicar exatamente como o evangelista o Arthur, que já trouxe várias palavras aqui, ele já trouxe aqui, já viu o missionário, o presbítero Rafael. E é assim que tem sido. Eu espero, como veio também a pastora, a esposa do pastor Otávio. E Deus vem preparando exatamente pessoas exatamente com dom de ler, interpretar, com dom de exatamente de falar a palavra de Deus. Eu quero desde já, em nome do programa Falando de Jesus, agradecer o pastor Otávio, que também, quando nós convidamos ele, nós tivemos que usar, pastor Otávio.
tivemos que usar exatamente, não é um argumento, mas uma palavra, algo muito especial, que é o programa Falando de Jesus. Que é exatamente como o pastor Kleber falou ontem. O programa Falando de Jesus, ele está na parábola do semeador, que semeia sementes, que cai em terreno exatamente espinhoso, que morre, cai em terrenos pedregosos, de pedras, que afoga, e assim. Mas o programa Falando de Jesus caiu em terra boas. Caiu que a palavra de Deus tem frutificado exatamente 1 ano, levando a mensagem aí para vários lugares exatamente do Brasil. Graças a Deus. Como nós sempre falamos aqui, nós não estamos à procura de audiência para a Rádio Popular. Nós não estamos à procura de audiência para o programa Falando de Jesus. Nós estamos à procura de alguém que possa ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Então, desde já agradeço o pastor Otávio, que daqui exatamente a 7 minutos vai estar aqui trazendo esta mensagem, com muito nos honra, também fazendo parte dessa comemoração, dessa festa que é para Jesus. A festa não é do programa Falando de Jesus, a festa é para Jesus, que Ele tem nos alimentado, Ele tem nos saciado, Ele tem colocado mensageiros exatamente de vários pontos, de vários lugares, para trazer a palavra de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória, porque o programa é de Deus, a direção é de Jesus, a responsabilidade da palavra dele são com seus precursores, são com seus mensageiros, são com seus evangelistas, são com seus presbíteros, são daqueles que se identificam com Jesus. Nós simplesmente somos um instrumento de transmissão para o programa. Então toda a honra e toda a glória do programa Falando de Jesus é para Jesus. A Ele sim que merece 1 ano por essa passagem. Agora na Serra são 18h03, 18h03, e vamos à oração do Pai, agradecer a Deus por mais um dia, e daqui a pouquinho a abertura oficial do programa e o pastor trazendo com certeza a palavra que eu preciso de ouvir e você que está me vendo também. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus.
para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que, através do programa, busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. Primeiro ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Boa noite a todos os nossos amigos, os nossos ouvintes dessa rádio comunitária, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Falando de Jesus, completando aqui mais um ano, né, de existência do programa, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de saber e entender que este programa Falando de Jesus, ele é uma porta da palavra aberta. E eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso diretor, Djalma, diretor dessa rádio. Quero também agradecer a Deus pelos nossos amigos, pastores que têm cooperado por este programa. Eu sou o pastor Otávio Santos, da Igreja Pentecostal Missão e Vida, e fiquei aqui nessa incumbência de hoje trazer a palavra de Deus a você. Eu quero te confessar que essa responsabilidade ela é muito grande. A palavra de Deus a você, ouvinte, é uma responsabilidade muito grande, e eu quero tributar toda a glória e toda a honra a Deus. Vamos lá, eu quero deixar nessa noite, para a sua meditação, lá no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27. Gênesis 25, a partir do versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Eu quero convidar você nessa noite, querido ouvinte, a refletir nesta palavra. Eu quero aqui começar a falar um pouco sobre Esaú. Quem era Esaú? Esaú era o irmão gêmeo de Jacó. Interessante que Jacó e Esaú, ambos viviam juntos, ambos estavam caminhando juntos e ambos viviam na mesma sociedade. Mas interessante que quando você observa Jacó, você vai ver em Jacó um menino calmo, um menino que habitava em tendas, um menino humilde. Mas Esaú, ele tinha algumas qualidades, e essas qualidades elas chamavam a atenção do pai. Interessante que as qualidades de Esaú era ser homem do campo, perito em caça, homem de força, homem atento, um homem vivido, um homem caçador. Interessante que Esaú, irmãos, se você observar para todo o espelho, para toda a história de Esaú, você vai ver que Esaú era um homem que esforçado, um homem que ia mesmo atrás da caça. E o mais importante de Esaú é que toda a caça, relata a Bíblia Sagrada, que era a gosto do pai. Ou seja, toda a caça era trabalhado em favor da alegria do pai. Talvez você está se perguntando, pastor Otávio, por que
esta palavra nos dias de hoje. Talvez você está vivendo dias de Esaú, dias onde você vem do campo. Interessante que o campo representa um lugar de trabalho, o campo representa um lugar de luta, o campo representa um lugar de sacrifício, o campo representa um lugar de tempo investido. E talvez você chegando hoje da sua casa, você vindo do seu trabalho, você chegando até a sua residência, você deve estar cansado, passou um dia difícil, um dia de lutas, um dia de tentativas, um dia de investimento. Eu não sei, querido, como foi o seu dia, mas eu posso falar de mim. Eu posso dizer para você que o meu dia foi um dia de luta, foi um dia de tentativas, foi um dia de sacrifício, mas eu estou aqui e cheguei até aqui. Mas interessante que todo dia de luta, todo dia de sacrifício para Esaú era para a conquista e alegria do pai. E eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero que você reflita um pouco sobre Esaú. Talvez o seu dia foi um dia de luta. Talvez o seu dia foi um dia parecido como esse que eu já acabei de dizer. Mas interessante você prestar atenção é que todo este dia, todo o trajeto deste dia é para a glória de Deus Pai. E eu quero convidar você a refletir que o campo não é um lugar fácil. O campo onde Esaú vivia era um lugar de sol, era um lugar de espinhos, era um lugar de dificuldades, parecendo os nossos dias de hoje. Talvez nós saímos para trabalhar na manhã, encontramos vários espinhos, lugares difíceis, encontramos muitos problemas, encontramos pessoas com problema, encontramos ambientes com problema e nós estamos vivendo nos dias maus. Mas vale a pena, meu irmão, todo este dia você dedicar ele ao Senhor. Vale a pena todo este dia você olhar para o Senhor e determinar que este dia pertence a Deus. Interessante que quando Esaú volta de casa cansado, Esaú se submete à comida de Jacó. Interessante que a palavra do Senhor diz que Rebeca ela amava mais a Jacó. Por que Rebeca amava Jacó? Porque Jacó ficava na tenda, Jacó ficava em casa, Jacó era um menino pacato, Jacó era um menino humilde, um menino tranquilo, um menino caseiro. E eu creio que todo pai, ele gosta de ter perto dele os seus filhos. Interessante que Rebeca ela amava mais Jacó. Ela tinha aproximação de Jacó. Mas os dois filhos, dentro desta palavra, dentro deste contexto, tinham papéis muito importantes dentro de casa. E eu quero convidar você agora a refletir um pouco sobre Jacó, um pouco sobre este momento que Jacó atravessa. A Bíblia Sagrada diz que Jacó agora, ele prepara um guisado, prepara ali dentro do seu dia também de trabalho, ele prepara o alimento, ele prepara algo que sustenta agora o seu irmão, a sua casa e a sua família. Interessante que Jacó agora ele tem um alvo. Eu coloco agora essa representação dos dois irmãos porque o alvo de Jacó também foi interessante. Jacó tinha um alvo, Jacó queria primogenitura, Jacó queria uma bênção, Jacó queria, naquele momento, receber a bênção do seu irmão. Interessante, meu amado, que Jacó também tem o seu esforço, Jacó também tem as suas lutas. Imagino eu, Jacó, pensando que todo aquele guisado, tudo que ele estava fazendo era para algum objetivo. E você também que saiu da sua casa hoje, qual foi o seu objetivo? Qual foi a sua intenção de sair da tua casa hoje? Esse dia trabalhoso, esse dia de dificuldade, qual foi a intenção? A sua intenção foi a intenção de Esaú ou a intenção de Jacó? Ao meu ver, meu amado, nas Sagradas Escrituras, eu percebo que a intenção de Esaú foi alegrar o pai. E a intenção de Jacó foi de conquistar a bênção do pai. Eu vejo aqui duas pessoas, dois irmãos parecidos, moradores da mesma casa, mas com foco diferente. E dentro agora eu quero fazer uma aplicação desta palavra.
Eu gostaria de começar a aplicar esta palavra, que Jacó, aquele que vivia na tenda, aquele que vivia em casa, eu imagino que Jacó era mais próximo da família, mais próximo do pai. Eu imagino que enquanto Jacó preparava a casa, preparava o ambiente, eu imagino Jacó indo atrás das suas conquistas. E no campo eu vejo agora Esaú cansado, lutando, tentando ali alcançar alguma caça. E a Bíblia também nos diz que Esaú chega a momentos de estafe, a momentos de cansaço, a momentos de fadigas. E se eu for aplicar esta palavra nos nossos dias e perguntasse para você se você neste exato momento não tem vivido esses momentos, eu tenho vivido esses momentos. Nós vivemos esses momentos, momentos de cansaços, momentos de estafe, momentos de caos das nossas vidas. Mas o que vale nesta palavra é você prestar atenção nela e entender que todos esses momentos nós podemos colocar o nosso coração a um objetivo. Todo cansaço, toda a nossa luta, ela pode ter um objetivo na nossa vida. E eu pergunto para você agora, qual tem sido o seu objetivo? Qual tem sido o seu objetivo de lutar tanto? De tentar tanto? Eu tenho uma palavra profética para você que tem tentado, para você que tem lutado. Se você tiver Jesus como seu objetivo, eu profetizo na tua vida o alcance do teu milagre, o alcance da tua vitória vai estar sobre as suas mãos. Eu profetizo que a sua casa será uma bênção. Eu profetizo que os seus propósitos e projetos será uma bênção. E eu quero convidar você agora, meu irmão. Eu quero convidar você a, dentro desta palavra, a alcançar os teus objetivos e metas e sonhos. Não desista dos teus projetos. Lute, mas lute no Senhor Jesus. Alcance, mas alcance no Senhor Jesus. O que vale também lembrar é que Esaú, por alguns momentos de estafe, alguns momentos de cansaço físico, cansaço emocional, a Bíblia agora relata que Esaú pede ao teu irmão um pouco daquela comida. E Esaú agora, prontamente, ele pensa em si próprio. Talvez você que chegou na sua casa hoje, como você tem pensado? Você só tem pensado em você? Você só tem pensado no seu projeto, no seu carro, na sua casa, na sua vida? Ou você tem pensado na sua vida no Senhor Jesus? Isso é interessante, porque naquele momento Esaú se esquece que ele era um caçador, que ele era preferido do pai, ele se esquece de tudo isso. Por quê, pastor Otávio? Porque ele estava cansado e porque ele também estava faminto. E eu te pergunto nessa noite, o que tem te deixado faminto? O que tem te deixado desesperado? O que tem te faltado? É a minha pergunta nessa noite. O que tem te faltado tem sobressaído ao teu alvo? O que tem te faltado tem te deixado em desespero? Se tem, meu amado, chegou o momento de você refletir. E a minha palavra para você nessa noite, para você acabar com essa síndrome do desespero, para você acabar com este medo, corra para os braços do Pai. Não ceda, não troque aquilo que Deus te deu.